Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus. O coração está feliz porque o Senhor até aqui, Ele tem nos ajudado, Ele tem sido conosco. Até aqui as muitas misericórdias de Deus têm se renovado sobre a mim e sobre a tua vida. E estou feliz, regozijante, transbordante na presença do nosso Deus por causa disso. Entrando aqui para edificar a nossa fé através da palavra do Senhor, o Senhor, aquele que fala contigo, aquele que te renova, aquele que te restaura, aquele que conduz a tua vida, que te direciona em tudo, porque Ele cuida de você. Você sabia disso, né? Ele cuida de você. Eu sei que às vezes a gente se sente tão desamparado, né? Por algumas situações, por algumas pessoas, por algo que nos aconteceu. Mas entenda uma coisa nessa hora. Deus cuida de você. Declara aí, vai. Já chega declarando. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Declara para o inimigo entender que não adianta mais ele ficar soprando no teu ouvido de que Deus te esqueceu ou que as coisas nunca vão funcionar para você, porque Deus cuida de você a todo instante. Glórias a Deus, queridos. Olha só, entrando para trazer algo de Deus para mim, para a tua vida, para o meu e para o teu coração. E olha só o que Deus ele fala para nós nesta hora, a resposta de Deus para a tua vida, tá? Então já vai agarrando a palavra profética, já vai tomando posse, já vai compartilhando com alguém, já vai avisando para alguém que você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus ou que gosta de ouvir a palavra do Senhor, que já começou, tá bom? Olha só o que diz a palavra do Senhor pro meu e pro teu coração no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 7. 1 Samuel 16, versículo 7, assim diz a palavra do papai. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Queridos, olha só o que a palavra de Deus está nos falando exatamente aqui e agora. Ei, ele escolhe do jeito dele. Ele vê da forma dele. O homem vê de uma forma diferente. Quando a Bíblia está falando homem, está falando homem, gênero humano, ser humano, homem, mulher, a pessoa. Quando ela olha para aquilo que está diante dos seus olhos. Mas Deus, ele enxerga o coração. E sabe o que eu acho interessante? Quem estava fazendo uma interpretação, uma leitura de imagem, era o profeta. Deixa eu te contar aqui algo. Por vezes, nós vamos sofrer decepções porque a gente vai olhar e vai dizer: como pode essa pessoa estar tendo essa visão? Como pode essa pessoa estar vendo as coisas desta maneira? Como pode estar vendo desse jeito? Uma pessoa tão sábia ou tão cheia da palavra, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ou uma pessoa que até aqui sempre lhe causou admiração. Uma pessoa, sabe? Às vezes a gente olha e diz assim: como pode? Mas deixa eu te contar aqui uma coisa: o homem é falho, o ser humano é falho, a pessoa ela é falha e todos estão sujeitos a falhar na sua maneira de enxergar, na sua maneira de interpretar, da sua maneira de ver. E o que a gente precisa entender é que nós temos que estar com os nossos olhos voltados para Deus. Quantas vezes você se decepcionou e até enfraqueceu por causa do julgamento de alguém? Eu não tô falando de uma pessoa ímpia, uma pessoa, sabe? Uma pessoa sem temor a Deus. Eu não tô falando, às vezes, por pessoas que você admirava. Pessoas que você sabe que tem geralmente uma boa visão, uma boa interpretação. Mas de repente, aconteceu uma situação e você olhou e disse: meu Deus, como é que pode? Essa pessoa tá vendo dessa maneira, tá enxergando dessa forma, as coisas estarem acontecendo desse jeito. Deixa eu te contar aqui uma coisa: sempre vai haver falha no homem, ser humano, sempre vai haver, mas sempre vai haver perfeição em Deus. Você tá entendendo? E sabe por que Deus permite esse tipo de situação acontecer na nossa vida? A gente se deparar, sabe, com interpretações erradas de alguém, uma visão errada
de alguém a nosso respeito ou a respeito daquilo que nós fazemos. A gente sabe passar por situações de crítica, calúnia, difamação, perseguição. Sabe por que Deus nos permite? Para nós entendermos que o que realmente faz a diferença na nossa vida não são os olhos dos outros, são os olhos do Senhor. Você tá entendendo? É os olhos de Deus que faz a diferença na nossa vida. Porque ai de nós, se nós fôssemos conduzidos por aquilo que os outros veem. Quantas pessoas já olharam pra você e disseram assim, olha, se eu te contar que eu nem gostava de ti antes de te conhecer, nem sabia quem você era, nem te conhecia, mas já não gostava. Por quê? Porque fazia uma interpretação da tua vida, fazia uma interpretação da tua personalidade, fazia uma interpretação de você. E quando você conhece essa pessoa, você vê que essa pessoa realmente tem uma boa visão, tem uma boa interpretação, mas nem sempre ela acerta. Nem sempre você tá entendendo, querido? Sabe por que a gente se frustra tanto? Porque a gente espera a perfeição da onde não existe. Perfeição somente do Senhor. E quando a gente entende isso, quando a gente escuta uma palavra contrária, ou sabe, uma visão equivocada, ou algo do tipo, quando a gente entende isso, aí a gente não se abala. Aí a gente percebe, tudo bem, se essa pessoa tem essa visão, tem essa interpretação, problema dela. Eu não ando pela visão dos outros, eu ando pela visão de Deus. É a visão dele que faz a diferença na minha vida. E olha só, se fosse pelo profeta, pela interpretação do profeta, naquele dia, um daqueles havia sido ungido rei. Porém, o próprio Deus abriu a boca e disse, eu rejeitei todos esses aí, viu? Eu rejeitei porque você só vê o que tá por fora. A tua visão é limitada, a tua visão é humana, mas eu vejo o que está no coração. Deixa eu te contar aqui uma coisa, se você fosse escolha dos homens, você nem estaria aí. Se você fosse uma escolha humana, você não estaria aí. Então, olha só, não se deixe enfraquecer quando de repente um olhar de julgamento, um olhar de condenação. Não se deixe entristecer quando algo, sabe, vier de forma contrária sobre a tua vida, vindo às vezes até de pessoas que você admira, pessoas que você ama, pessoas que você quer por perto. Lembra que até mesmo as pessoas mais admiráveis são falhas, ainda assim são falhas e podem errar na sua interpretação, na sua visão, no seu posicionamento, em tantas outras coisas que elas podem fazer. Mas lembra de uma coisa, independente daquilo que falam, independente daquilo que fazem, independente da maneira como te enxergam, o Senhor te escolheu, você tá entendendo? Você é uma escolha de Deus. E tem gente que nem entende isso. Ou você acha que Israel aplaudiria se ele de imediato tivesse visto que Deus havia escolhido como rei, não aqueles grandes, bonitos, sabe? Não aqueles com porte de rei, como o próprio Samuel, ao olhar para eles, interpretou: é rei, esse homem não tem pra onde, ele é um rei, ele vai ser rei, eu se fosse por mim, eu ungiria ele rei. Deus que não deixou. Ou você acha que Israel aplaudiria ao ver Deus rejeitando aqueles que por Samuel seriam escolhidos e escolhendo aquele que ninguém na casa escolheria? Você acha que se fosse por votação, Davi era levantado rei naquele lugar? Você acha, primeiro, se esperasse votação no meio dos seus, você acha que os seus o escolheria para ocupar esse cargo? Claro que não, queridos. Às vezes até mesmo no meio dos teus, pessoas não te escolheriam para você assentar na cadeira da honra, para você, olha só, ocupar o lugar que Deus reservou para a tua vida. Talvez até se houvesse uma votação no meio dos seus, você não fosse escolhido para isso. Mas sabe o que é que eu acho interessante? Deus não precisa da opinião do homem para fazer nada. Ele faz do jeito que ele quer e ele faz do jeito dele. Você tá entendendo? Deus não precisa, não, ele não precisa de votação, ele não precisa, ele não precisa de opinião, ele não precisa da visão humana, ele faz do jeito dele, e ele faz e ninguém pode revogar. Você tá entendendo o que o papai tá falando aqui pra você? Você tá entendendo? Você é uma escolha dele, foi ele que te escolheu. Foi ele que preparou pra tua vida. E eu sei que no meio do caminho a gente se entristece quando escuta uma palavra, ou quando vê um olhar, ou quando alguém se posiciona de uma maneira que você diz: meu Deus, que visão é essa que essa pessoa tá tendo? Por que essa pessoa tá interpretando a situação dessa forma? Por que ela tá agindo dessa maneira? Ei, é a falha humana aí se manifestando, sim. Como eu e você também somos falhos, estamos sujeitos a nos equivocarmos e muito no meio da caminhada. Mas olha só, é por isso que nós nem podemos estar olhando somente para nós e nem podemos estar olhando para o outro. A gente tem que olhar para Deus.
que é o perfeito, que é quem te escolheu. Queridos, tem situações, vamos ser bem sinceros, existem situações que até se nós tivéssemos que nos escolher, a gente não se escolheria. A gente não se escolheria. Existem algumas situações na minha e na tua vida que se perguntasse assim, você se escolheria pra isso? Você diria não. Não porque eu não tenho capacidade, ou eu não tenho força suficiente, ou eu tenho medo, ou isso, ou aquilo, sabe? Nem a gente se escolheria em algumas situações. Mas, Natália, então por que Deus me escolheu? Porque Ele te conhece melhor do que a você mesmo. Ele te conhece melhor do que você se conhece. Ele conhece muito melhor do que o que você se interpreta. E Ele sabe do que você é capaz, Ele sabe do que você pode, Ele sabe onde você pode ir. E olha só, onde estão as tuas fragilidades, é ali que você conta com o poder de Deus na tua vida. Queridos, é lindo. Eu quero que hoje, você que tá aí do outro lado me ouvindo, coloque isso no teu coração. Você é uma escolha de Deus. Você é uma escolha de Deus, não é uma escolha humana, porque se dependesse de pessoas, você não estaria onde você está. E você não teria as promessas que você tem. E com certeza você não alcançaria os lugares elevados que Deus ainda te fará alcançar. Mas Ele te escolheu rompendo com toda a probabilidade. Ele te escolheu rompendo com todo o protocolo. Ele te escolheu, olha só, confrontando por vezes até as escolhas humanas. Ele te escolheu assim como ninguém escolheria Davi dentro daquela casa. Natália, como você tem certeza que ninguém escolheria Davi no meio dos dele? Eu tô falando dos irmãos dele, da família dele. Por que você tá dizendo que ninguém o escolheria? Porque no dia que Davi decidiu fazer algo, no dia que Davi resolveu fazer algo que geraria destaque para sua vida, a Bíblia diz que os primeiros a falar que ele era um homem presunçoso e que ele havia sido negligente com aquilo que estava nas suas mãos, que eram as ovelhas de seu pai, não foi os de fora, não foi os de casa. Deixa eu te contar aqui uma coisa, às vezes as palavras mais duras você vai ouvir dentro da tua casa. Às vezes as palavras contrárias que mais te machucam vão vir de pessoas que são sangue do seu sangue. Mas deixa eu te contar uma coisa, olha com um olhar de misericórdia e entenda que assim como você é falha, eles também são, e você não depende da opinião deles. Você não depende do julgamento deles. Você, olha só, você depende do olhar e da visão de Deus, do julgamento do Senhor sobre a tua vida. É de Deus que você depende, não dos outros. Não é da palavra de Deus que você depende, não da palavra dos outros. Tem gente que tá aqui que às vezes pega projeto e bota dentro da gaveta por causa da palavra contrária de alguém. Você tá entendendo? Olha só, tem pessoas que estão aqui que por vezes abrem mão de sonhos por causa do olhar crítico de alguém. Tem pessoas que estão aqui que só você e Deus sabe o quanto você rompe aí. Porque olha só, tem gente que olha pra você e acha que não era pra você estar ocupando o lugar que você está. Olha pra você e acha que não era pra você estar onde você se encontra. E muito mais, acha que não era pra você chegar onde você vai chegar, porque é projeto de Deus pra tua vida. Mas Deus está dizendo para você, você nunca dependeu deles. Você depende do Senhor. Você nunca dependeu dos outros. Você depende de Deus. E papai está dizendo para você, então não para por causa da opinião alheia. Não para por causa do julgamento dos outros. Não para por causa de que alguém não te escolheria. Problema dele se ele não te escolheria. Tem situação que nem você mesmo se escolheria. Ei, a questão aí não é a sua vontade nem a vontade dos outros. É a vontade de Deus sobre a tua vida. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E prevalece na minha e na tua história. Você está entendendo? Você está entendendo que Deus está falando para você? Então avance. É tempo de avançar. É tempo de prosseguir. É tempo de ir adiante. Deus trouxe gente até aqui para dizer, ei, não precisa de opinião humana aí não. Ele já fez a escolha dele. Queria te contar aqui uma coisa. Tem gente que fica tão insatisfeito com a tua vitória que até oração contrária faz. Você está entendendo? Até oração contrária. Mas como eu já te falei aqui, Deus não precisa da opinião dos outros para fazer aquilo que Ele quer fazer e que Ele precisa fazer. Então não te preocupa não, tá? Porque nenhum feitiço, nenhum encantamento, vai prevalecer na tua vida. Deus quebra oração contrária. Levantando Deus para agir a teu favor, ninguém impedirá. Então prossiga. Tem gente que diz assim, não, depois que fulano lançou uma palavra, as coisas desandaram na minha vida. Não, depois que fulano lançou essa maldição, falou a respeito disso. Ei, papai tá dizendo pra você,
nenhuma palavra fala mais alto na tua vida do que a palavra de Deus. Então creia nela. E a palavra de Deus diz que você prosperará. A palavra de Deus diz que você avançará. A palavra de Deus diz que você vencerá. Então creia nisso e se assegure nisso em nome do Senhor Jesus. Ele é contigo. Ele te escolheu e não foi por acaso, não, queridos. Me mostra alguém que Deus escolheu por acaso. Escolheu e pronto, não teve nenhum propósito, não teve... Me mostra, só uma pessoa que Deus disse assim, não, ele escolheu, mas ele não tinha propósito para essa pessoa, ele deixou lá, tá aqui, ó, na Bíblia, ó, essa pessoa aqui, ó, foi escolhida, mas não tinha propósito, não tinha missão, não tinha nada, só escolheu mesmo. Não existe isso. Não existe. Deus nos escolhe porque tem propósito na minha e na tua vida e tem propósitos grandes aí. Por isso que a luta e a guerra é grande. Mas Deus está dizendo assim para você, avança, prossiga, eu sou contigo. O mal não prevalece, o inimigo não vai, olha só, frustrar os planos de Deus para a tua vida. Deus é contigo aí neste lugar. Creia em nome do Senhor Jesus. Apenas creia. Você é escolhido de Deus. Deus não olha nem para a opinião dos outros. E às vezes, querido, Deus não olha nem para nós. Porque tem dia que nós, olhando no espelho, a gente não se escolhe. Vamos ser bem sinceros, tá? Tem dia que a gente olhando no espelho, a gente diz, ah, Deus, se fosse depender da minha vontade de me escolher, eu não me escolhia não, olha só. Eu me sinto fraca, eu me sinto frágil, eu me sinto incapacitado, eu me sinto sem habilidade, não é? Mas olha só, e Deus diz, eu te escolho porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu te escolhi porque eu tenho um propósito na tua vida. Queridos, olha só, tem uma frase que eu gosto e que nas minhas ministrações, em púlpito, eu gosto de usar. Sabe o que é? Olha só, sabe por que Deus nos escolhe sendo tão pequenininhos? Porque gente grande fazendo coisa grande não impressiona ninguém. Mas gente pequena fazendo coisa grande glorifica o nome do Senhor na face da terra. E Deus está dizendo, eu te escolhi. Ei, tinha grande na casa? Tinha, os irmãos de Davi. Mas Deus quis o pequeno, você tá entendendo? Porque talvez ninguém se surpreendesse com aqueles sendo levantados e escolhidos. Mas ao olhar para aquele pequeno, ao olhar para aquele que todos desprezavam, ao olhar para aquele que todos deixaram de lado, ao olhar para aquele que ninguém escolheria e ver coisas extraordinárias acontecendo na vida dele, olha só, com certeza traria surpresa pro coração. Ei, deixa eu te contar aqui uma coisa, você é uma pessoa comum, mas o que você vai fazer? Recebeu? Você é uma pessoa comum, mas o que você vai fazer, direcionado pelo Espírito Santo, aí é extraordinário. Nós não somos pessoas extraordinárias, nós somos pessoas comuns fazendo o extraordinário cheio do Espírito Santo. Recebeu? Ei, a gente eu e você, nós somos pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. É por isso que ninguém entende. Porque eles olham e dizem assim, se fosse alguém extraordinário, né, com esse projeto na mão, talvez até eu acreditasse. Se fosse uma pessoa aí grandiosa, né, aí talvez falando isso, eu até receberia. Não, se fosse uma pessoa assim, desse jeito, com essas características, talvez eu até acreditaria, mas é uma pessoa aí, ó, não, parece tão comum e parece tão, assim, sabe? Parece algo tão simples, não sei. Aí quando começar a ver acontecer na tua vida, começar a ver Deus te usar, começar a ver a coisa acontecer, concretizar, evoluir, avançar, prosperar, aí vão dizer, não tô entendendo mais nada. A pessoa é comum, mas o que ela faz é extraordinário, tá recebendo? Então toma posse, porque Deus marcou o encontro com gente comum mesmo, mas marcou para dizer, te prepara, porque o que você vai fazer é extraordinário. Recebe em nome de Jesus, toma posse do outro lado e confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, querido. Deixa eu orar juntamente com você. Coloca teu pedido, coloca a tua petição, teu pedido de oração, que eu quero clamar junto contigo neste exato momento com a certeza de que Deus é aquele que opera milagres, o Senhor é aquele que faz, o sobrenatural. Gente comum fazendo o extraordinário. É pra confundir mesmo. É pra deixar muita gente que não te escolheria, completamente afrontado. Você tá entendendo? Mas é a escolha de Deus. E quem não gostar, é só marcar um encontro com Ele e questionar, tá? Porque você foi escolhido e Ele não volta atrás nas suas escolhas. Vamos orar em nome de Jesus? Ora daí que eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, exaltar, bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos sustenta de pé. Quantas vezes, Pai, as pessoas não querem aceitar as tuas escolhas porque acham que foi uma escolha errada.
Senhor, porque eles olham para aquilo que está por fora, eles julgam pela aparência, eles julgam por aquilo que os olhos naturais conseguem ver e eles esquecem que o Senhor vai no profundo e no escondido, o Senhor sonda os pensamentos, o Senhor sonda o coração, o Senhor conhece o que está no mais profundo da alma, conhece o ontem, o hoje e o amanhã de uma maneira patente e visível aos teus olhos. Meu Deus, eu quero, meu Senhor, apresentar a cada um que aqui está e eu quero declarar renovo, eu quero declarar fortalecimento, eu quero declarar em nome de Jesus que você, sendo uma pessoa comum, te prepara, você vai fazer o extraordinário, porque você é uma pessoa comum, mas cheia do Espírito Santo. Você, olha só, é uma pessoa que muitos olhariam, e talvez não escolheriam, mas foi escolhido por Deus e não foi por acaso, tem propósito. E você não vai parar no meio do caminho. Deus é contigo aí neste lugar. Levanta a tua cabeça, se renova no Senhor, porque, muita coisa nova vai acontecer a partir de agora. Recebe a palavra em nome de Jesus e confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só, deixa a curtida, compartilha esse vídeo com alguém. Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus e o canal de benção é você, tá bom? E olha só, falando pra vocês, mais uma vez pras meninas que aqui estão, estou usando um look Natália Leandro. Gente, esse vestido é um vestido de tricô de alta qualidade, tá? Lindíssimo e super confortável, então passa lá na loja, conheça a minha loja virtual. Como ela é virtual, você acessa de qualquer lugar do mundo e nós enviamos pra todo o Brasil. Então faz lá a tua escolha do pacotinho de amor que eu vou enviar pra você. Tá bom? Então, qualquer lugar do Brasil você pode receber, vai lá que a loja está cheia de novidades e tudo preparado com muito amor e muito carinho pra você, tá bom? Doutora Rafaela Ribeiro, beijo, meu amor, te amo também, que Deus seja contigo hoje sempre. Shelly, que sempre tá comigo. Regiane Carvalho de Amambai, beijo, beijo, beijo. Meus amores, que Deus abençoe muito. Maurícia, Fábia, Aparecida, Vampadilha, Nayara Moraes, beijo, 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 beijo. Que o Senhor seja convosco hoje sempre. Amo vocês. Fica na paz de Cristo. Amém.